um momento muito especial para quem quer uma carteira focada em dividendos. Vídeo rápido para a gente comentar alguns assuntos muito interessantes. Esse vídeo ele é um prato cheio para quem quer uma carteira remunerada, quem quer uma carteira focada em dividendos. Nós temos anúncios de dividendos, mais bonificação de excelentes empresas, ativos de carteira, um recorde de dividendos mundial. As empresas nunca distribuíram tanto dividendos como agora. E comentar quanto rendem R$5.000 investidos em 3 das elétricas mais populares na carteira do investidor. Começando aqui pelo anúncio de dividendos, diversas empresas anunciaram nessa sexta-feira novos dividendos. A gente fala de empresas de muita qualidade que coincidentemente divulgaram novos proventos, divulgaram bonificação, começando pela Engie, uma das minhas elétricas preferidas da Bolsa de Valores, um ativo de extrema qualidade. A empresa aprovou o pagamento de dividendos obrigatórios e complementares no valor de R$1 bilhão, o que corresponde a 1,22 por papel da companhia. A Engie que tem um yield histórico muito bom, o atual é melhor ainda, 7,30%, e esse 1,22, quando a gente divide pela cotação atual da empresa, corresponde a um dividend yield de 3% apenas nesse anúncio. E muito provavelmente nós ainda teremos mais 2 anúncios até o final do ano. E para que você como sócio receba esse provento da Engie, o investidor tem que estar posicionado no dia 6 de maio e o pagamento fica para o dia 26 de julho, portanto no mês 7. Caixa Seguridade também aprovou a distribuição de dividendos 1,3 bilhão, mais 370 milhões, aqui a gente fala de um valor atualizado. Não tem na matéria, porém a Datacom foi também na sexta-feira. Portanto, quem é sócio da empresa já tem esses proventos garantidos. Data de recebimento vai ser no dia 8 de maio, daqui a 2 semanas. 0,56 centavos. Caixa Seguridade, que vem demonstrando ser uma excelente pagadora para os acionistas, subiu muito recentemente, e se a gente pega esse valor de 0,56 dividido pela cotação atual, a gente também tem um yield muito parecido com o da Engie, 3,50 apenas em um pagamento. Então olha que interessante esses anúncios recentes. A Engie remunerando em 3%, Caixa Seguridade também remunerando em 3%. Quem também anunciou foi a Uzi Minas. Não só ela, o setor como um todo vem sofrendo recentemente. A empresa anunciou 330 milhões em proventos, o que corresponde a 0,25 centavos por ação ordinária e 0,28 centavos por ação preferencial. A companhia está cotada a 8,22, teve mais uma queda forte de 3,5% na sexta-feira. Quando a gente pega esse provento e coloca sobre o valor atual da companhia, nós também temos um dividend yield de mais de 3% em mais uma boa empresa. Petrobras, que anunciou durante a semana mais 22 bilhões de reais em forma de dividendos extraordinários. Pagamento esse que vai ser dividido e a gente fala de R$ 1,75 por ação preferencial e ordinária. Petrobras que nos últimos 12 meses já vem distribuindo bastante. Quando a gente pega esse 1,75 e divide pela cotação atual da companhia, nós temos um yield muito maior, 4,20% apenas nesse pagamento, que vale sempre lembrar, é um pagamento extraordinário, não é recorrente da companhia. Nós tivemos também a Sabesp, que anunciou quase R$1 bilhão em juros sobre capital próprio. Vale sempre lembrar que JCP incide 15% de imposto de renda e esse montante bruto equivale a 1,44 por ação. Sabesp que não tem um histórico recente como boa pagadora de proventos, o foco da empresa na realidade ele é outro, é a privatização dela. Quando a gente joga esse valor sobre a cotação atual da empresa, nós temos um dividend yield de quase 2%. Quando a gente fala de Engie, de Caixa, de Uzi Minas e de Petrobras, a gente tem números muito fortes, muito interessantes para quem também é sócio dessas empresas e para aquele investidor que também busca uma carteira focada em dividendos. Só que não acabou ainda. Tivemos também anúncio da Irani, Rani 3, anunciando mais 94 milhões em forma de dividendos. E esses 94 milhões equivalem a 0,39, arredondando. Lembrando que a gente fala de dividendos e esse valor é líquido. O provento foi aprovado em Assembleia de Acionistas, realizada também nesta sexta-feira, dia 26, com base nos resultados do ano passado e será pago no dia 15 de maio, pouco mais de 2 semanas. E para ter direito a esses proventos, o sócio também
também deveria estar posicionado nessa sexta-feira, dia 26. E a partir de segunda-feira, dia 29, as ações passam a ser negociadas ex-dividendos. A gente teve uma alta forte de quase 5% na companhia na sexta-feira, mesma data do anúncio. E quando a gente pega esse 0,39 e divide pelo fechamento de sexta-feira, a gente também vai ter uma excelente companhia pagando um excelente dividend yield, mais de 4%, apenas em um pagamento nessa sexta-feira. E mais uma ótima empresa que eu já trouxe vídeos aqui, também trouxe vídeos na área de membros, foi a CPFL, que também comunicou que vai pagar 3,2 bilhões de reais em forma de proventos. Em mais uma assembleia, realizada também nessa sexta-feira, dia 26, a empresa aprovou 3,2 bilhões em forma de dividendos, portanto, mais uma vez, livre de imposto de renda. Esse valor equivale a R$ 2,75 por ação e, para fazer direito, o sócio deveria estar posicionado nessa última sexta-feira. Quando o investidor vai estar recebendo isso, a companhia ainda vai comunicar a data, porém ele deve ser realizado até o dia 31 de dezembro desse ano. Quando a gente pega o valor atual da companhia e coloca esses 2,75 em cima, aqui a gente tem o maior dividend yield de todas essas empresas, de todos esses anúncios. Nós falamos de um yield de aproximadamente 8% em apenas um pagamento, para quem também é sócio da CPFL. CPFL é uma ótima empresa, já trouxe no canal aberto, já trouxe uma análise muito aprofundada na área de membros. A gente fala de quase 2 dígitos em apenas um pagamento. Quem também anunciou mais dividendos foi o Banco Banrisul. Já trouxe minha opinião para a companhia, gosto bastante. E o Banrisul vai pagar mais 75 milhões em forma de dividendos complementares. Isso corresponde a 18 centavos para as ações ordinárias e para as preferenciais classe B e 20 centavos para as preferenciais classe A. Vale sempre lembrar que o Banrisul, e a gente vai comentar isso na área de membros, caso você não seja membro, considere ser membro, o Banrisul ele ainda tem essa diferenciação de preferenciais classe A e classe B, algo que é muito comum no mercado norte-americano. Banrisul que vem trazendo uma remuneração satisfatória, acima de 5%, e quando a gente pega esse valor em cima da cotação atual da companhia, nós temos o yield mais baixo até agora, de 1,4%, apenas nesse pagamento. E quem tem direito a esses proventos, caso você já seja sócio da companhia, você vai ter que estar posicionado no dia 30 de abril. E o pagamento, aproximadamente 3 semanas depois, para o dia 17 de maio. Portanto, anúncio, datacom e pagamento bem próximos um do outro. E para finalizar agora, essa quantidade muito alta de proventos, dividendos, JCP, de excelentes empresas que a gente teve, também foi aprovado e já foi comunicado bonificação da Alupar, uma empresa um pouco fora do radar. A Alupar aprovou o aumento de capital de 360 milhões de reais com base na emissão de novas ações. Isso corresponde a uma razão de 4%. E como que vai funcionar nesse caso da Alupar? A cada lote de 100 ações, o investidor vai receber 4 novas ações. A cada lote de 1.000 ações, o investidor vai receber 40 novas ações e assim sucessivamente. E para fazer direito a essa bonificação, a datacom já passou. Foi na última sexta, dia 19. Portanto, se você estava posicionado em Alupar na última sexta, dia 19, muito em breve você vai estar recebendo novas ações de graça na sua conta corretora. Segundo assunto, ele é um comentário bem rápido, porém muito interessante. Ele faz todo sentido e ele vai muito em linha com todos esses anúncios que a gente está tendo. Pagamento recorde da Petrobras, dividendos extraordinários da Petrobras, Copasa e diversas outras. A mesma coisa se aplica para o mundo como um todo. Abre aspas aqui em cima. Distribuição de dividendos bate recorde no mundo todo. Os dividendos globais atingiram um novo recorde. 1,66 trilhões de dólares em 2023 ao redor do mundo. Comentário rápido aqui. A verdade é que a gente não tem noção da grandiosidade ou do tamanho que esse relatório está trazendo aqui para a gente, da quantidade de proventos que são distribuídos mundo afora. Muitas vezes a gente está muito focado aqui no nosso canto, que é o Brasil, e um pouco no mercado norte-americano também. Mas quando a gente olha essa quantia de 1,7 trilhão de dólares, muito em breve a gente vai para casa de 10 trilhões de reais.
é um PIB sendo distribuído em forma de proventos. E essa semana ela foi tão especial que até a Google, a Alphabet, na divulgação de resultado, acabou de anunciar o seu primeiro pagamento, ou seja, a sua primeira remuneração na história. Para quem acompanha a empresa e quem é sócio como eu, enxergar uma empresa de tecnologia, depois de tantas décadas, distribuir o seu primeiro provento é algo muito simbólico. Essa semana, de fato, foi muito especial para o investidor que é focado em proventos. E no último tópico, para finalizar o vídeo, a gente vai comentar sobre Transmissão Paulista, Alupar, que acabou de anunciar a bonificação. São empresas que figuram na carteira do investidor com muita frequência. Nos últimos 12 meses, a melhor performance é de Transmissão Paulista, mas quando a gente traz isso para os últimos 5 anos, quem ainda entrega o melhor retorno aos sócios continua sendo a Taesa. E é sobre esse retorno e sobre quanto rende R$5.000 aplicado em cada uma dessas empresas que a gente vai falar agora. Eles levantaram o retorno total dessas 3 empresas, Taesa, Transmissão Paulista e Alupar, e a gente consegue enxergar quanto rendeu R$5.000 aplicados em cada uma delas. Primeira delas, Taesa. Taesa que nos últimos 5 anos subiu mais de 140% e apresentou um yield médio anual acima de 7%. A AGF estima para a empresa um yield próximo de 10% agora em 2024. Tenho que confessar que é um dividend yield bem forte nessa estimativa e esses proventos devem flutuar ali entre R$3 e R$4 por ação no ano, junto à AGF. E qual foi o real retorno de R$5.000 investidos nas ações da Taesa? Nós temos 2 períodos, o primeiro deles em 12 meses e o segundo um período de 5 anos. A médio prazo sempre muito mais interessante. Aporte inicial R$5.000 nas 2 situações, e nesse estudo eles vão levar em conta o reinvestimento dos dividendos. Portanto, o total de ações adquiridas 152 e no caso de 5 anos 324. Comentário rápido: mesmo que 5 anos seja um curto período e ainda mais dentro da metodologia do Valor Invest, 5 anos ainda é considerado curto prazo, mesmo nesse sentido, aqui o fator tempo já faz toda a diferença. A quantidade de ações que o investidor pode estar acumulando já começa a despontar. O patrimônio acumulado através da valorização das ações. No período de 12 meses, vai para R$5.300 e no período de 5 anos, nós vamos para R$11.300. Proventos acumulados nos 2 casos. No período de 12 meses, apenas R$300 e no período de 5 anos, mostrando novamente a importância do tempo no investimento em ações. Os proventos acumulados foram de mais de R$4.400. E quando a gente pega o retorno total, valorização mais proventos, aqui a gente tem uma disparidade maior ainda. O retorno total, valorização junto com proventos, o investidor teve um retorno de R$600 em 12 meses. Quando a gente olha isso de maneira isolada, não seria tão ruim. Porém, quando o investidor ele começa a ter uma visão de longo prazo, que é essa que o investidor tem que ter na Bolsa de Valores, caso ele aguardasse apenas mais 4 anos, a gente fala de um retorno total de R$11.000. Nós saímos de R$600 para R$11.000. É um retorno muito satisfatório. Vamos ver então as outras 2. Transmissão Paulista, TRPL4, que está envolvida na questão do follow-on, a Eletrobras pressionando o preço, tem a questão da RBSE, só que também como sócio, eu já trouxe para vocês que esses ruídos sempre existiram em todas as empresas, só que no longo prazo, e agora não falando de 5 anos, falando de 10, 15, 20 anos, ela é uma das elétricas que ofereceu maior retorno ao acionista. Ela também é a empresa com melhor controle de dívida, menor alavancagem, e ela tem a segunda melhor distribuição de proventos dentre as 3. A AGF estima um dividend yield próximo de 8%. Nesse caso, eu acho muito factível. 6, 7, 8%, mesmo com todas essas dificuldades que Transmissão Paulista está enfrentando, é algo que a empresa consegue sim entregar caso ela faça um bom trabalho. Isso resultaria em algo em torno de R$2 por ação para 2024. E qual que é a realidade de Transmissão Paulista quando a gente traz esse estudo? 12 meses e 5 anos, com R$5.000 investidos na companhia. Total de ações adquiridas, 233 contra 347. Patrimônio acumulado, quando a gente fala em valorização das ações, 5.800 em um ano e em 5 anos, 8.900.
Comentário rápido. Por mais que essa diferença, à primeira vista, pareça pequena, porque a gente fala de algo próximo a R$ 3.000 e o investidor teria que esperar 4 anos para que isso acontecesse, talvez não faça nenhum sentido inicialmente. Só que vale lembrar que a gente está falando apenas de valorização. Aqui ainda está faltando bonificações, só que a gente começa a entrar num conceito próximo daquilo que eu sempre trago, de remuneração total ao acionista. Quando a gente leva em conta os proventos também pagos, em um ano são R$ 400 e em 5 anos são R$ 2.800. E quando a gente fala do retorno total, valorização mais os proventos, em 12 meses isso teria retornado R$ 1.200 em Transmissão Paulista e olha a diferença em 5 anos, teria retornado R$ 6.600. Caso o investidor tivesse permanecido por mais 4 anos com a empresa. E a última delas, para fechar a lista e também fechar o vídeo, foi a Alupar. A Alupar, que a gente acabou de ver, anunciou uma bonificação, algo interessante. A Alupar vem trabalhando para diminuir a alavancagem. É um ativo interessante quando o investidor pensa em diversificação, talvez não tão interessante para início. E como ficou a situação da Alupar quando a gente pega também os 2 períodos, com um aporte inicial também de R$ 5.000. Em ambos os casos, 207 ações adquiridas contra 267 ações. Patrimônio acumulado quando a gente fala de valorização da cotação, R$ 6.166 contra aproximadamente R$ 8.000 em 5 anos. E os proventos acumulados em 12 meses, R$ 350 e em 5 anos, quase R$ 1.200 em proventos. Retorno total, quando a gente pega valorização mais proventos. Em um período de 1 ano, R$ 1.500. Em um período de 5 anos, R$ 4.100 em Alupar. Portanto, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou de bonificações, um recorde mundial de distribuição de dividendos pelas empresas e uma lista quase que interminável de excelentes empresas que também divulgaram dividendos nesta sexta-feira. Deixa no comentário se gostaram do vídeo, se gostaram das empresas, se acharam interessante o quanto essas empresas, essas elétricas, renderam com esse valor de R$ 5.000 aplicados. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.